No final de 2020 foi a mudança do plano diretor de São José dos Campos. Todas as especulações e intenções que ocorreram no terreno das vaquinhas antes da mudança do plano diretor eram só desejos. Talvez a única empresa que tinha no seu portfólio aquilo que estava definido em lei, que era para ser feito na área, era a nossa. Estamos recebendo mais um Fabiano. Já nosso xará aí. E o Fabiano Demarco é um dos sócios da Idealiza Cidades, que está fazendo um projeto revolucionário aqui na nossa cidade, São José dos Campos, no famoso terreno das vaquinhas, agora Parque Una. Então nós vendemos um produto que não é um condomínio fechado e não é um loteamento aberto. Ele tem a conveniência de um apartamento, tem toda a zeladoria e segurança, a estrutura de pessoal de um condomínio fechado, mas ele tem a vitalidade de uma cidade. A pergunta que eu mais respondia antes do lançamento e depois do lançamento, se ia dar certo vender esse conceito. Contra fatos não argumentos. Que o negócio funciona, é que nem você falou, foi vendido com muito valor agregado. Quem comprou por um bom produto. As pessoas olham para o mercado imobiliário só como investimento. Ele só olha para o mercado imobiliário. Olha, eu vou ganhar quanto se eu comprar na planta? Para quem assistiu aquela apresentação, entendeu o conceito do projeto, com certeza não tinha como não se encantar com o produto. Sejam muito bem-vindos ao ObraCast Especialistas. É isso aí, um novo quadro aqui dentro do ObraCast. O que quer dizer ObraCast Especialistas? Eu vou ter sempre um especialista como meu co-host em um título específico. E o especialista de desenvolvimento urbano será Fabiano Moura. Muito bem-vindo, Fabiano, da Conileste Urbanismo. Muito obrigado aí pelo convite. Acho que vai ser um excelente trabalho nosso em conjunto. Acho que eu tenho certeza que dividir aquilo que a gente sabe e aprender com quem a gente vai trazer aqui não tem nada mais especial, né, Evandro? E eu tô contando que você traga convidados muito especiais. Com certeza vamos trabalhar bastante para trazer aquelas pessoas que realmente fazem a diferença no nosso mercado imobiliário, né, Evandro? Então vamos ao episódio de hoje. Seja muito bem-vindo a mais um ObraCast Especialistas, aqui com o meu parceiro, meu co-host, Fabiano, né? E hoje, agora que eu percebi, estamos recebendo mais um Fabiano. Já nosso xará aí, Fabiano. Obrigado aí pela oportunidade de a gente poder debater e conhecer um pouco mais sobre esse lindo projeto que chegou em São José e com certeza vai mudar o conceito de negócio imobiliário na cidade, isso não tenho dúvida, porque tive a oportunidade de ver a sua apresentação e a cidade tem muito a ganhar com esse projeto que está chegando aí. Obrigado. É isso aí. E o Fabiano Demarco é o proprietário, é um dos sócios da Idealiza Cidades, que está fazendo um projeto revolucionário aqui na nossa cidade, São José dos Campos, no famoso terreno das vaquinhas, agora Parque Una, né? Então eu queria que você se apresentasse e aí a gente começa a bater nosso papo aí, Fabiano. Então tá. Obrigado pela oportunidade. Bonito nome, né? Fabiano. Obrigado, Evandro. Mãe de bom gosto é duro. E eu sou um dos sócios da Idealiza Cidades, uma empresa que fez o seu primeiro negócio imobiliário em 2005, no litoral do Rio Grande do Sul. Como nós já temos alguns anos, eu vou pular aqui a timeline para não me alongar muito. Nosso primeiro bairro planejado foi em 2016, o Parque Una Pelotas, um empreendimento que está no seu 21º edifício. Depois, que era uma área nossa, que nós compramos, e era um terreno bom demais para fazer unifamiliar, que são os terrenos para sobrados, e grande demais para multifamiliar, que seria a construção dos edifícios. Então é uma escala de projeto atípica, que exige uma experiência tanto de loteamento quanto de incorporação imobiliária. A nossa audiência aqui, loteamento é Lei 6766, uma forma de licenciamento e aprovação, uma cadeia de fornecedores, incorporação imobiliária 4591, outra forma de aprovação, outra cadeia de fornecedores. Engenharia desse time aqui, obras de infraestrutura. Engenharia desse time aqui, obras civis. Então é muito raro uma empresa atuar nesses dois segmentos, muito menos de forma conjunta. E a nossa empresa é uma das poucas que, em consequência desse projeto que nós começamos em 2016, desenvolve infraestrutura, logo na sequência começa as incorporações. Isso chamou a atenção do mercado,
eu comecei a ser chamado para participar de alguns eventos, palestras, começamos a receber algumas visitas de pessoas de fora da cidade para conhecer, até que o Rafael, proprietário da área de Uberlândia, que é a melhor área da cidade, é uma área de 35 hectares com potencial de construção de 4 vezes no terreno e altura livre, que é a mesmo zoneamento aqui da área das vaquinhas, nos convidou para desenvolver um parque UNA também na área dele. Na verdade, a gente nem sabia se seria um parque UNA, mas acabou que as pessoas, quando sabiam que nós íamos fazer lá o empreendimento, perguntaram, vai ser um parque UNA? Porque gostavam daquilo que a gente já tinha feito no primeiro projeto. Acabou virando um parque UNA, então não foi algo intencional, e desenvolver bairro planejado também não foi algo intencional. Era a vocação da área que nós tínhamos comprado em 2007, eu e o meu sócio. E esse projeto de bairro em Uberlândia, é uma cidade com a mesma população de São José dos Campos, a mesma renda per capita, e nós, em menos de 24 meses, já lançamos lá 11 incorporações imobiliárias. Sim. Então, vendemos R$1 bilhão em 24 meses. Isso demonstra, assim, o potencial que o conceito tem quando desenvolvido em áreas exclusivas em cidades deste porte. E com esse portfólio, nós conhecemos a empresa CTH, que é a proprietária do terreno, Do terreno aqui de São José. do terreno aqui de São José dos Campos, em 2020. Eu sei que tem muitas histórias aí sobre o terreno das vaquinhas, a gente pode falar sobre várias delas, mas nós procuramos a CTH um pouco antes do final de 2020. E o que estava acontecendo? Final de 2020 foi a mudança do plano diretor de São José dos Campos. Perfeito. Então, todas as especulações e intenções que ocorreram no terreno das vaquinhas antes da mudança do plano diretor eram só desejos, mas que dependiam de autorização legal. Como em 2000, eu não tenho certeza se foi final de 2020, mas eu acho que foi, tá? Mas para a nossa audiência aqui, é a última revisão do plano diretor. Ele foi, acho que terminou em 2019, foi aprovado em 2020. Então tá Acho certo. que é isso. Tá perfeito. Então, o que a cidade decidiu, legitimada essa vontade na sua Câmara de Vereadores? Nós queremos que a área das vaquinhas tenha um lote mínimo de 2.500 metros quadrados, ou seja, é uma regra que dificulta... E vocês chegaram após isso? Após isso. É uma Já regra... já vai por água abaixo a primeira lenda, né? Que teria... Que a gente interferiu na aprovação? Não, ou que teriam participado, né? Que vocês já fossem... Não. parceiros. Idealizadores já dentro do projeto Entendeu? de zoneamento. Isso não aconteceu porque, na época, eu era presidente da Convap, inclusive. Não, eu não participei de então, nenhuma dessas conversas. Eu sei que não, porque nós participamos bastante, né, da discussão. Então tá aqui quem participou, e me- testemunhando que eu não participei. na verdade, Se alguém disser que o Fabiano participou, tá aqui o Ô, Fabiano. Fabiano, mas na verdade a gente até debatia bastante, porque realmente era um projeto que a prefeitura já Mas estava... que é a vocação da cidade. Que é a vocação, mesmo, né? A vocação daquela área, né? Então, assim, se o zoneamento permite de 2.500 metros quadrados o lote mínimo, a primeira conclusão que se chega é casa não vão construir ali, tem a não como. ser que sejam mega mansões. É. A segunda foi índice de aproveitamento 4, ou seja, tem uma diretriz em que a cidade decidiu que ali sejam construídos edifícios. Sim. E na mesma lei diz que 75% das áreas verdes do empreendimento tem que estar concentradas numa poligonal para criar um parque para a cidade. Quando nós soubemos disso, nas conversas com o Thiago e com a Bárbara, nós dissemos, é exatamente o que nós fazemos. Lotes para incorporação imobiliária no entorno de um parque. Sim. E já fizemos 2 vezes e fomos bem-sucedidos. Então, quando nós apresentamos uma proposta, e eu tenho certeza que ela recebeu propostas de muitas pessoas, talvez a única empresa que tinha no seu portfólio aquilo que estava definido em lei, que era para ser feito na área, era a nossa. Perfeito. E, consequentemente, nós entendíamos o modelo econômico para viabilizar esse tipo de empreendimento. Então, quando chegava uma incorporadora para negociar com ela, qual que é o negócio de uma incorporadora? Não paga o terreno, faz uma permuta financeira e o seu risco está naquele capital pré-obra ali antes da contratação do plano empresário e o pagamento do plano empresário caso não tenha uma velocidade de vendas. Quando joga na mesa do incorporador imobiliário uma terra
que é o que se diz na mídia, que valia 300 milhões de reais, e uma infraestrutura, que hoje eu sei que é de 120 milhões de reais, como é que viabiliza no modelo econômico de incorporação imobiliária? É difícil. Quando a gente vai para loteamento, e na incorporação imobiliária tem muitas empresas boas, bem-sucedidas, sérias, capitalizadas, tanto em São José dos Campos quanto no Brasil inteiro. Loteamento. Também tem loteadoras sérias, capitalizadas, muito bem-sucedidas, que construíram aqui no nosso entorno, aliás, estou vindo do Urbanova, lá no Urbanova vários loteamentos unifamiliares. Essas empresas pegam a área das vaquinhas e olha, eu faço uma parceria, o resultado são lotes que eu não posso vender na planta, porque quem faz um terras Alphaville, um Alphaville, vende tudo na planta, usa parte dos recursos para desenvolver a infraestrutura e banca a exposição de caixa, que é essa diferença. Então tem dois negócios, que é o que movimenta o mercado imobiliário nacional, que eles têm modelos que não são adequados para resolver esse tipo de projeto. Eu teria que fazer duas parcerias, né? Teria que fazer uma parceria com o desenvolvedor urbano, aí receberia, entre aspas, a participação em área, Isso. e aí faria uma segunda parceria com os incorporadores. Que é o que foi feito e é a especialidade da Idealiza Cidades. Então nós fizemos com a CTH uma primeira parceria para desenvolvimento do loteamento, e aí quando se olha o que a Idealiza está pagando de parceria, é um percentual que eu nunca vi. Sim, realmente é Então, um pouco fora do... Eu posso dizer que eu estou pagando talvez a permuta mais cara do Brasil. Mas eu também, há 90 dias atrás, vendi o lote unifamiliar potencialmente mais caro do Brasil. Então tem uma quebra das lógicas pré-estabelecidas. Porque o que é a conta que está todo mundo acostumado a fazer? Eu vendo o apartamento a 10 mil reais o metro quadrado, pago 13% de permuta, 12, 15. Eu vendo o terreno a 1.000, 2.000 reais o metro quadrado, pago 30, 40% de permuta. Esses são os paradigmas aí de modelo de negócio. Aí quando chega um terreno que tem que fazer uma permuta de infra, que é essa lógica aqui, para depois fazer essa lógica aqui, e não tem o consumidor no dia D do lançamento, quebra um pouco os modelos econômicos pré-estabelecidos. Então, nós entramos num negócio em que a gente paga a permuta mais alta. Um segundo ponto, nós vamos gerar uma incorporação imobiliária que gera uma receita futura. E tem um terceiro ponto, que é completamente atípico. As pessoas que estiveram na oportunidade que eu e os meus sócios tivemos de contratar essa área, também nos foi colocado na mesa, olha, existe aqui uma dívida de IPTU de 20 milhões de reais, parcelada em 100 meses, e tem um IPTU anual de 4 milhões de reais, hoje está quase 5, que tem que pagar todo ano. Acho que a audiência aí às vezes especula que a gente não paga IPTU, é 5 milhões de reais por ano. Rateado entre o dono da área e o loteador. Na proporção. Então, assim, só de IPTU a gente está falando aí de 10 milhões de reais de custo para desenvolver o projeto. Na obra, né? Fala para um loteador que tem que pagar 10 milhões de IPTU ou para um futuro incorporador que tem que pagar 10 milhões de IPTU só para começar a desenvolver um projeto. Todo mundo pula da mesa. Então, quando eu estive na Convap, e o Fabiano estava lá também, eu expliquei estas características de negócio e para que as pessoas entendessem assim, será que eu tive sorte de fazer o negócio ou eu tomei um risco além da conta e tive sorte de depois vir pandemia, os preços mudarem e eu consegui viabilizar esse negócio? Porque costumo dizer assim, para ganhar tem que estar dentro, né? A gente tomou um risco que outras empresas, outros empresários talvez não assumissem. Mas hoje, por trabalho, por competência e um pouco de sorte também, porque o mercado foi favorável, a gente conseguiu aprovar o projeto num tempo razoável, que pensem assim, tem que pagar 5 milhões por ano de IPTU, certo? Quanto tempo vai levar para aprovar um projeto nessa área? 1 ano, 3, 5, 10, 20 ou nunca? Sim. Na hora de fechar esse contrato, a gente não sabe, né? Na média, uma aprovação de loteamento aqui em São José é em torno de 4 a 5 anos. E o impostômetro está correndo, né?
E então, assim, esse foi o cenário que nós nos deparamos. Mas eu acho que você conseguiu tomar esse risco porque você era o famoso perfil único, né? Ou seja, você é o único que conseguia mensurar esse risco, né? Sim. Por já ter feito já tá- algo semelhante. Porque assim, é que nem você falou, quem é desenvolvedor urbano, ele só pensa como loteador. Quem é incorporador só pensa como incorporador. A hora que você coloca tanto um como o outro, ele fica. Ele quer aumentar a margem dele e a segurança dele por causa do risco. Né? Assim, porque a grande diferença que eu vejo, você falando agora, porque realmente é uma visão que eu não tinha olhado, porque é aquilo lá, todo mundo olha a famosa pinga que você toma, né? É. O estômago que você leva, né? O pessoal, será que tava achando que era a minha beleza que tinha sido feito? Meus olhos azuis? Isso não foi. Exatamente. E aí, o que acontece, ao meu ver, né? O que eu queria entender melhor? Essa área realmente, para você, né? A gente conhece bastante, a gente vive o mercado imobiliário de São José. Então a gente entende que essa área era uma área desejada. Só que a hora que vocês vêm de fora, a gente consegue perceber que essa área não era desejada pelo empreendedor, pelo incorporador joseense. Essa era uma área desejada pelos incorporadores do país, né? Vamos dizer assim, ela realmente era muito fora da curva? Eu sou conselheiro da ADIT, que Tá. é uma entidade que tem 400 empresas associadas, se chama Associação para Desenvolvimento Imobiliário e Turístico do Brasil, e tem um evento anual que se chama Complan, que é um evento de comunidades planejadas. Esse ano vai se realizar em Atibaia, e que na última edição teve 700 loteadores presentes. Então, assim, eu circulo num meio que não são os desenvolvedores do Vale, da Convap, mas que tem muita gente. Todos conhecem a área das vaquinhas, Ela já. Cara, todos já tentaram foi, fechar ou já sabem de alguém que fechou. E é quase... Antes eu era da Idealiza, depois eu virei do Parque Una, agora eu tô quase virando das vaquinhas. Entendi. E assim, Mas realmente. e é um projeto de quanto... A primeira coisa, você falou que lá tinha 35 Pelotas, hectares. 35 hectares, Uberlândia, 32, São São 550 José mil, dos né? Campos, 56. Tá. 55, são 550 mil metros, 560 mil metros quadrados. 560, só que como tem aquela partezinha de Já APP. unifamiliar e de APP, APP. acaba que a porção que sobra é um pouco parecida com o de Uberlândia e com o de São José bacana. de Pelotas. Nos outros não existia essa área residencial. Não tem lote unifamiliar nos outros. Tá, entendi. Então, porque assim, eu acho que a primeira polêmica, né, vamos dizer assim, o nosso, né, o Constru Clube, o nosso clube de fornecedores, ele é um clube mais voltado para o mercado do Urbanova, para o mercado de casas em condomínio. Então, são empresas de marmoraria, esquadria, tintas, né, são 40 empresas. Então, a gente vive muito mais esse mundo do residencial unifamiliar do que da casa em condomínio, vamos chamar assim, do que das incorporações. Então, assim, pra gente o impacto que foi forte mesmo foi o seguinte, cara, mas não vai ser condomínio, né? Mas como assim não vai ter não vai ter muro? Como assim? Como é que uma pessoa vai pagar o valor que eles estão pedindo sem ter muro, né? Sem ser um condomínio de fato? Como é que nasceu esse conceito? Isso faz parte do conceito de vocês? Isso fazia parte do plano diretor da prefeitura? Por que não é um condomínio? No caso, fechado. Fechado. Né? Porque o condomínio ele Sim. vai ser, né? A nossa empresa faz condomínios fechados. O primeiro projeto da Idealiza em 2006, entre aspas, é um Quinta do Golfe. Tá. Chama Bosques de Atlântida, fica na praia de Atlântida, no litoral do Rio Grande do Sul. Quem quiser dar uma googlada ali. Torres ali? É um empreendimento que Perto tem do grandes Osório. lagos. Osório ali, né? Que Isso. eu cheguei a fechar uma parceria para fazer em Osório. Conheci toda aquela região de Atlântida, Então, Torres, tem lindos lugares ali. tem dois daqueles Bacana. empreendimentos lindos lá que são assinados pela Idealiza, o Bosques de Atlântida e o Costa Serena. Ah, legal. Então, assim, a gente sabe fazer isso. E ao fazer isso,
a gente também aprendeu a implantar o empreendimento, dimensionar a equipe de jardinagem, de segurança, monitoramento, toda essa expertise aí que esse grupo de vocês exerce no dia a dia. Depois, quando a gente foi fazer o bairro Parque Una, que é aberto com edifícios, nós aprendemos uma outra cultura, que era como ter um ambiente seguro e aberto. E aí a gente começou a entender, por exemplo, vou falar aqui de alguns livros que estão mencionados aqui no nosso livro como inspirações. Tem um livro de uma urbanista, que na verdade é uma comunicadora americana, se chama Jane Jacobs. Morte e Vida das Grandes Cidades, que fala da importância dos olhos na rua, que é um olhar aí sociológico sobre o comportamento das pessoas no espaço público. Quanto mais gente está nos observando, a gente tende a se comportar de maneira mais civilizada. Quando eu transito a pé num lugar que tem 500 metros de muro, esse lugar vai estar sozinho, sem ninguém observando. Vou extrapolar aqui, se eu quiser botar o dedo no nariz aqui, ninguém tá vendo, eu vou, né? Agora aqui num podcast, todo mundo me olhando, mais algumas pessoas observando, eu não vou fazer isso. Então isso está mudando o meu comportamento e eu ser observado. Então isso é um fator. Para eu ter vida, o que eu preciso? Ter comércio, que durante o dia tem vida, ter residência, do que durante a noite tem vida. Quando eu tenho só residência, durante o dia ela esvazia, durante a noite ela ocupa. Quando eu tenho só comércio, durante o dia ele ocupa, durante a noite ele esvazia. Uhum. Esses períodos vazios geram um estímulo para esse comportamento não civilizado. Quando eu tenho um lugar que eu tenho trabalho e moradia, eu tenho ele mais dinâmico, mais vivo. Quando eu tenho mais janelas olhando para um parque, para a rua, eu tenho mais observação. Quando eu tenho fachadas ativas, com pelo menos 50% de transparência, eu tenho pessoas que estão dentro das lojas olhando para a rua e que estão fora das lojas olhando para dentro. Bom, isso é um ponto. A outra é a teoria das janelas quebradas. Se eu chegar num parque, estiver tudo sujo, estragado, um monte de janela quebrada, o que eu vou fazer? Pegar mais uma pedrinha e brincar de quebrar mais uma janelinha. Se eu chegar num lugar, grama cortada, vidros impecáveis, lixeiras limpinhas, cheiroso, o que eu vou fazer? Vou me comportar de forma compatível com o ambiente que eu encontrei. Aí entra o serviço da associação de bairro, que numa cidade normalmente não tem, e num bairro planejado tem. Porque quando ele é registrado, é averbado na matrícula, a existência da associação de bairro e a obrigatoriedade de todos os proprietários de imóveis contribuírem com aproximadamente R$ 1,25 por metro quadrado de um apartamento. Então, um apartamento de 100 metros quadrados vai pagar lá o seu condomínio e mais R$ 125 para a associação de bairro. Com isso, eu tenho serviço de jardinagem, de limpeza, fomento de atividades culturais, setor administrativo, manutenção de mobiliário urbano, iluminação e centrais de monitoramento. Nós vamos expandir todo o hardware instalado na cidade do CSI, do Central de Segurança, e vamos ter dobrada a captação de imagens. Tem todas as câmeras que já estão ali no entorno, por ser uma área bem central, que a própria cidade gera, e tem a nossa. Então, nós temos várias camadas aí, seja de diversidade de uso, seja de zeladoria no espaço público, que vão tornando esse lugar mais seguro. Bom, aí nós criamos 2 centrais de monitoramento, uma exclusiva para o setor unifamiliar e uma exclusiva para o setor multifamiliar. Então tem uma central de monitoramento 24 horas, com depósito para caminhão e roçadeira, equipamentos intercostais para cortar grama, O famoso almoxarifado. ferramentas, tem a sala do gerente, tudo isso num lugar aberto. Então, assim, foi muito difícil para explicar isso para a equipe de vendas e para o consumidor, porque assim como eu falei dos modelos de negócio dos empresários, eu vou falar dos modelos dos produtos, que são consequência desses modelos de negócio dos empresários. Ou eu te apresento um condomínio fechado de alta renda, ou te apresento um lote aberto popular.
Ou eu te apresento um apartamento Minha Casa Minha Vida, ou eu te apresento um apartamento alto padrão. O produto fechado, ele conta com o serviço da equipe de jardinagem, de segurança, de limpeza, e o aberto não. Ele conta com os serviços da prefeitura municipal, que é hiper demandada num país como o Brasil, que tem suas desigualdades sociais, e que o município tem que se dedicar mais a quem tem menos. Então, eu não vou vender produto aberto com alta zeladoria bancada pelo público, porque não é prioridade onde a gente tem que investir em saúde, educação, que a gente precisa muito no país, né? Uhum. Então, a figura da associação de bairro vai trazer todos esses fornecedores que prestam, por exemplo, aqui um belo serviço no Urbanova para cuidar de um espaço aberto. É como se a gente pegasse todas as equipes que estão trabalhando nesses lugares e botasse trabalhar ali no Jardim Alvorada e tantos outros bairros que são aí da década de 90, aqui em São José dos Campos tem boas casas, mas que acabaram ficando um pouquinho desatualizados, que as pessoas começaram a não reformar essas casas e construir casas novas em condomínios fechados. Então tem uma quebra de paradigma aí. E a localização desse lote unifamiliar, ela é única. A pessoa não consegue sair do subúrbio e ir para o centro a pé. Então eu costumo dizer que aquele lote unifamiliar ali que os nossos clientes compraram é como se tu morasse numa casa no Jardim América, Jardim Europa, tu tem um parque como o Ibirapuera para ir a pé, e tu tem a Faria Lima ali que tu também vai a pé, que são casas que em São Paulo valem 20, 30, 40, até mais milhões de reais. Uhum. Então nós vendemos um produto que não é um condomínio fechado e não é um loteamento aberto. Ele tem a conveniência de um apartamento, tem toda a zeladoria e segurança, a estrutura de pessoal de um condomínio fechado, mas ele tem a vitalidade de uma cidade. E foi muito difícil explicar, isso acabou tendo que ser explicado com um livro de 190 páginas. E as pessoas que, não vou dizer que entenderam, né, mas que concordaram com esse conceito e compraram essa ideia, foram as suficientes para que 100% dos lotes fossem vendidos. Ó, eu vou te falar que a pergunta que eu mais respondia antes do lançamento e depois do lançamento era se ia dar certo vender Esse conceito, né? esse conceito, né? E assim, primeiro eu falava que não sabia, né? Porque eu não domino isso, não dominava. E a minha resposta antes de te ouvir hoje era o seguinte: olha, contra fatos não há argumentos. Que o negócio funciona, é que nem você falou, não é que foi vendido com muito valor agregado. Foi vendido, né? Quem comprou por um bom produto, né? Então assim, eu acho que quebram alguns paradigmas esse sucesso que você teve no lançamento. O primeiro deles que eu percebo é essa questão do conceito, né, que você, né, não saiu da sua cabeça, né, vamos dizer assim, você estudou, planejou, fez isso, então esse é o primeiro paradigma, tá, que hoje, para mim, tá muito bem pautado, vou defendê-lo daqui para frente. E a segunda quebra de paradigma, o que é que eu percebo? As pessoas olham para o mercado imobiliário, Fabiano, só como investimento. As pessoas, eu acho que não é São José, eu acho que é Brasil, ele só olha para o mercado imobiliário, tipo assim, olha, eu vou ganhar quanto se eu comprar na planta? Eu vou ganhar quanto se eu comprar no pré-lançamento, né? Quanto que eu vou ganhar isso? Então, todo mundo consegue olhar esse raciocínio. E o que eu percebi no seu lançamento? O que eu percebi é o seguinte: existe um outro comprador que é o seguinte, que é o cara que fala assim, que produto que eu quero ter no meu patrimônio? Você entendeu? O que eu estou pagando é justo pelo produto que eu estou recebendo? É como se fosse assim, a valorização imobiliária é consequência, né? Vamos dizer assim, ele fala assim, ó, todo mundo fala assim, ó, eu prefiro comprar um produto com alto valor agregado aqui, num lugar que eu sei que é ímpar, eu sei que
que eu vou ter um bom produto, que eu vou ter uma boa localização, ou eu prefiro, de repente, comprar um empreendimento um pouco mais afastado que tem alto índice de valorização? Todo mundo acha, que nem, por exemplo, eu costumo, só para concluir, eu costumo usar o seguinte exemplo. O cara tem lá 2 filhos. O cara fala assim, cara, eu vou comprar 2 terrenos lá, vou deixar um para cada filho, e eu não quero saber quanto vai valorizar, eu só sei que o meu filho vai ter um bom produto lá no futuro. Né? Então, assim, Na verdade, eu tive a oportunidade de ver toda a apresentação, né? Não só verbal, mas com as imagens que foi apresentada pra gente lá na Convap. E realmente, para quem assistiu aquela apresentação, entendeu o conceito do projeto, tá aí a questão do E porquê. tinha o dinheiro? Naturalmente são pessoas que tiveram a Sim. sorte de tá com o dinheiro no momento, né, do lançamento. Com certeza não tinha como não se encantar com o produto, porque realmente a entrega de projeto, ela foi muito grande. Né? Eu trabalho também nessa área, também faço loteamento, incorporação, e realmente isso aqui foi uma entrega artística, que eu posso dizer assim, como produto, né? Então, eu como joseense aqui, empreendedor da cidade, isso daqui vai com certeza no conceito daqui, acho que uns 5, 6, 8 anos, eu não sei o tempo que isso vai estar maduro, né? Que demora esse prazo. Isso daqui com certeza será um novo marco para a cidade, como cidade. Então, as pessoas que perceberam isso no dia do lançamento foram as pessoas que assinaram o cheque, né? Que compraram o terreno, O que acontece? né? Essa mágica, assim, foi realmente Eu vou fazer uma muito analogia com outro interessante, mercado. assim, né? Eu não sei se vocês eventualmente compram ações. Conheço. Eu sou entusiasta aí. Eu cheguei a estudar economia. Eu adoro acompanhar o mercado financeiro. Eu olho as ações da VEG, que é a ação que mais subiu no Brasil, talvez seja a empresa que mais se valorizou. Eu sempre acho ela cara. O que é melhor, pagar 45 vezes o lucro na VEG ou pagar 3, 4, 5 vezes o lucro? Tem 300 empresas listadas na bolsa ou em outra empresa. Eu compro o VEG, pago caro e a VEG sobe isso. mais Só do te que entrega, a Magalu. né? Só te entrega, né? E aí eu vou falar uma segunda analogia aqui, que aí é do mercado imobiliário. Eu já ouvi muitas pessoas mais experientes que eu, que geralmente as pessoas mais idosas são as que têm muitos imóveis assim na cidade. E que compraram há muito tempo. E eu ouvi uma frase de um investidor imobiliário que ele me disse assim: eu prefiro pagar caro no imóvel bom do que pagar barato num imóvel ruim. Aí eu pergunto para vocês já têm alguma estrada aí de lançamento. Sempre tem uma barbada na cidade, não tem? O metro quadrado barato. Sim. Esse metro quadrado barato, 20 anos depois, comparado com o metro quadrado caro, qual vale mais? Qual teve mais valorização no período? E aí é a diferença de o especulador, que é aquele cara que só consegue enxergar ganho se ele tira da contraparte. Sim. Ou seja, eu vou ganhar quando eu achar um Na incorporador sem dinheiro que vai me dar 20% de desconto. Tá, tu vai ganhar 20% no prazo curto, se isso acontecer. E se tu achar a barbada, eu tô já há 15 anos nessa estrada, é difícil achar uma barbada. É muito difícil. Em São José, esquece. A única compra que eu fiz de imóvel em São Paulo foi o meu apartamento, que eu me acho o negociador, foi 2% de desconto à vista. Eu não acho barbada. E a outra forma de investir é entender como a cidade vai se movimentar ao longo dos anos, para onde ela está crescendo, aonde ela vai adensar, onde as pessoas estão desejando morar e onde elas entendem, há um consenso de que é uma região de futuro, e aí elas vão comprar um imóvel que não é uma barbada, que não está tirando da contraparte 10, 15, 20%. Mas e aí eu pergunto, se hoje alguém quiser comprar um lote unifamiliar no Aquários, com associação de bairro, com um trabalho autoral, compra de quem? Não tem mais em estoque na Idealiza. Quem comprou tem grana e vai ter que pagar o ágio. Sim. Isso é uma valorização que já é maior do que a barbada, porque a barbada tem muita oferta e é difícil de repassar. Sim. E outra coisa, a Idealiza, né, chegou em São José no momento certo, né? Porque o que eu defendo é que desde que
São José passou por esse movimento de, ao invés de trazer parques industriais, trazer novas indústrias, trazer, sim, novos escritórios centrais, novos back-offices de empresa, isso subiu o padrão do habitante, o padrão, a renda per capita do habitante, e subiu a tomada de decisão, né? Então, assim, então o que que acontece? O que a gente já falou isso o dia que o prefeito esteve aqui. O que que é? Meu, o joseense hoje, ele gosta de coisa boa, né? Então não é só no mercado E imobiliário. o Joséense conhece coisa boa. Olha a posição que está a cidade. Exatamente, exatamente. Então, assim, é que você não conhece a cidade há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, ou seja, a gente tinha poucas opções de restaurante, a gente tinha poucas opções, né, que se valorizasse mais ambiente. Depois que começou a cidade se estruturar nesse sentido, então assim, então o José tem exatamente essa característica que você está falando. Ele vai preferir comprar coisa boa num preço justo, né? Ninguém paga o injusto, né? Mas ele também não precisa da barbada, que nem você falou, não precisa ser a mega oportunidade, né? E assim, Vocês sabiam que a gente vamos vendeu lá. pela metade do preço? Vocês acharam alto, né? Mas é a metade. Eu posso provar isso aqui para vocês. Aquele lugar ali, Pô, agora só vai dar corda. eu posso mostrar. É, Aquele lugar ali tem índice de aproveitamento 4, onde Sim. nós vendemos casa para sobrado. sim, sim, com certeza. Se eu vender ali a 15 mil reais o metro quadrado, que é factível, 4 vezes, são 60 mil reais o metro quadrado, certo? Uhum. Uma permuta de 15% é factível, né? Sim. São 9 mil reais o metro quadrado. Então, assim, se eu construísse um prédio ali e permutasse com uma construtora boa aqui da cidade, eu receberia 9 mil reais o metro quadrado do terreno. Uhum. Eu também ia ter que fazer rua, água, esgoto, drenagem, Sim. nem ia precisar daquela... É isso que eu ia falar, se bobear ia fazer menos, né? É. A infraestrutura ia custar Então, mais assim, barata, nós né? vendemos a 4 algo que poderia valer 9 numa permuta de incorporação imobiliária e abrimos mão de potencial construtivo. Uhum. Eu estou provando aqui com números que vocês que são do mercado conhecem. Sim. Então, assim, o tá caro e tá barato depende muito da forma de enxergar o negócio. E também Nossa, o mas é- São José também está se tornando cada vez mais, como o Evandro disse, um polo de atração para uma qualidade de vida boa, para moradia ou para trabalho, né? Então eu acredito que o Parque Una ele vai conseguir também levar para os grandes centros, como é São Paulo, Rio de Janeiro, que tá vindo muita gente para São José dos Campos para fazer o seu convívio, a sua moradia, e daqui faz seu trabalho. Eu acho que isso vai contribuir muito, né? As pessoas que trabalham no Assim, nosso setor, ou o pessoal da comunidade econômica de São José, tem que estar muito atento a isso, porque isso é uma coisa real e vai acontecer cada vez mais, eu né? defendo, o Fabiano, que eu falei para você, que eu tenho falado muito do Parque Una aí, a gente faz almoço, faz evento, e eu defendo que pós-lançamento ou durante o desenvolvimento agora do Parque Una, o preço em São José vai explodir. É a minha defesa, por quê? Porque, cara, tudo é comparativo, né? Existem bairros que são equivalentes em São José. Então, por exemplo, o Aquários vale X. Eu não vou ficar falando o nome, senão Sim, depois sim. o pessoal vai começar a me Não, mas retalhar todo ali. mundo sabe ali, Mas Vila Ema, Aquários. então, mas vamos lá. Ó, o Aquários, Vila Ema, tal, vale X. Sei lá, o satélite vale 10% a menos. O parque vale 10% a menos que o satélite. O parque vale a mesma coisa que o Vila Branca. Você entendeu? Ou seja, e aí, tudo isso, você vai... A hora que você sobe o valor do metro quadrado do apartamento futuro num Parque Una, você também já fala assim, poxa, do outro lado da rua, então vale... Vamos dizer aqui 10% a menos, 20% a menos, mas isso já vai subir o valor do Aquários. A hora que sobe do Aquários, desencadeia todo o resto. E a hora que chega lá no consumidor do primeiro apartamento, do Minha Casa Minha Vida, ele não vai mais conseguir, a renda dele não subiu, né? Então assim, então ele vai ter que ir fazer o quê? Comprar nos bairros que ele já vive. Então assim, então eu acho que o Parque Una vai contribuir com a autossuficiência dos bairros periféricos, entendeu? Não, Vai chegar lá nessa ponta.
cada venda que se faz no Parque Una vai ser um cliente que vai sair de um apartamento no Aquários para um apartamento mais novo, vai ser um cliente que vai sair do Verdade. satélite que vai para o Aquários, vai ser um cliente que vai sair do subúrbio e vai para o satélite, vai ter Vai um ser. cliente que sonhava ter a primeira moradia, vai comprar no subúrbio. Isso chama filtragem. Da mesma forma que a gente vende um produto de uma linha, a gente abre um slot Sim. de oferta em outra linha. Não deixa E- de estar se criando e- uma oferta de produtos mais econômicos também na dinâmica da economia. E de qualquer maneira, todo esse desenvolvimento imobiliário que vai acontecendo pela cidade, que tem o Parque Una, claro, e também tem o outro que a MRV está fazendo lá na Zona Leste, que também é um bairro planejado bem grande que vai ter. Então são concorrentes no sentido de dois grandes empreendimentos, mas de públicos diferentes. Então não é uma concorrência direta, mas é uma concorrência de melhor produto, né? Ó, o Parque Una, Maior impacto. né? Um impacto. E vai ser dois grandes empreendimentos para a cidade. Isso, para São José dos Campos, em relação à questão econômica, né? Para todos que vivem na cidade, isso vai ser de grande valia, né? A gente vê essa quantidade de pessoas que vão ter que vir para a cidade. Como é que São José dos né? Campos cresce? Na medida que pessoas se mudam é para isso, cá, né? Com certeza. trabalhadoras, né? empreendedoras, exato, alguns de vocês devem ter vindo para cá na juventude. sim. Quem vier aqui decidir se quer ou não morar na cidade, se deparar com um bairro legal de morar, Uhum. com rede elétrica enterrada, com segurança, com arquitetura contemporânea, vai olhar, vai dizer o seguinte, olha, gostei da cidade E você tem e achei um apartamento legal, num lugar que eu vou gostar de morar. E tem uma quantidade grande de profissionais que atendem em São Paulo que começam a enxergar essas cidades como 2, 3 dias de trabalho aqui, né? O Cada cara família que mora se mudar aqui, para cá, né? com 30, 40 anos de idade, Sim. na fase de pleno trabalho, na sua Sim. máxima capacidade intelectual, ela aumenta o PIB de São José dos Sem Campos. dúvida, total. sem dúvida. E esse bairro, E é o ele que é tá um, acontecendo com São José ele é hoje. um mel para atrair essas polo de abelhas. atratividade, sem Então dúvida. a cidade tem que olhar para o bairro Sim, como um ativo estratégico para atrair as mentes criativas que Sim. vão desenvolver o PIB da cidade. E assim, esse modelo de negócio que você estruturou, que vocês estruturam lá, ele é um modelo fora do convencional, né? E assim, no final do dia, né, a gente trabalha com casas de alto padrão, existe o preço para o arquiteto X e o preço para o arquiteto Y. Né? Vamos dizer assim, você tá fazendo um empreendimento de casas lá, tá vendo o que eu sofro. O cara fala, eu quero construir por tanto. Então muda a arquitetura, pô. Nessa arquitetura você não vai construir nesse valor. esse é o desafio né? nosso, né? E a gente vê lá, pelo que eu vi das imagens dos outros parques Unas, acho que é o de Pelotas em si, o que acontece? Você valoriza muito. Primeiro que já foi que nem você falou, você foi o cara que provavelmente mais pagou permuta, né, no Brasil. Aí você vem com uma arquitetura diferenciada, de alto padrão. Tudo isso acaba refletindo no preço, né, lá para o consumidor. Como é que você entende que isso vai impactar na atual realidade de São José? Eu não vejo o Parque Una com uma diferença inferior a 30% no metro quadrado em relação às áreas mais valorizadas hoje. Tá. E é exatamente o que aconteceu em Uberlândia. Hoje, Uberlândia vende 30% mais valorizado Valor agregado a mais de 30% no metro quadrado. do que o resto do em mercado. relação aos bairros que eram os metros quadrados mais valorizados. Perfeito. E vende mais do que quem vende por Então, você tem 30% a menos. Tem velocidade e margem maior ali, né? A gente não é melhor, mas a gente está fazendo um produto que o consumidor de 2025 valoriza mais. É isso. Entendi. A gente tem problemas nas nossas cidades. Os subúrbios são longes, os centros são um pouco carentes de serviços urbanos. São José é fora da curva. A Sim. cidade, poxa, tem marcador ali de zona azul, automático, tem frota elétrica de ônibus, o CSI é uma referência nacional. Assim, esse contraste aqui é diferente do contraste, por exemplo, de onde eu vim, que é Pelotas, que é uma cidade com metade da renda per capita. Mas assim, a gente gasta 50, 100 mil reais para fazer uma viagem para a Europa, para fazer o quê? Turismo urbano. A gente gosta de botar um tênis, caminhar em Paris, Barcelona, Copenhague de bicicleta. Por que as nossas cidades não são assim?
Por que a gente tem que ter uma faixa de aceleração e desaceleração de 30 metros para entrar num edifício? Por que a gente tem que ter 20% de vaga para visitante e cada vez a gente gera mais vaga, que gera mais carro, que gera mais viagem, que gera mais trânsito? A Cassiano Ricardo hoje tem 4 pistas. Nós vamos fazer a 5ª. Isso de um lado dela. Do outro lado tem mais 4. A Cassiano Ricardo é mais larga que a Avenida Paulista em São Paulo. Qual é a solução para ter um trânsito melhor? É aumentar para 6, para 8, para 10, para 12? Vamos virar uma Los Angeles? Sim. Então, assim, nós precisamos pensar também, além de resolver o trânsito que está instalado e as viagens que já estão acontecendo, em criar estímulos para que no futuro a gente possa achar legal caminhar em São José dos Campos, andar de bike em São José dos Campos, correr. É só olhar, final de tarde, as pessoas que vão ali simplesmente sentar na gleba para ver o pôr do sol, ali na área das vaquinhas, as pessoas que passam correndo ou de bicicleta ali na Via Oeste no fundo, para perceber o desejo da população de um espaço bom para as pessoas, um parque para as pessoas frequentar. Eu, vindo aqui no podcast, passei na praça ali do Aquários, tá cheio de gente correndo de manhã. Uma pista de corrida com 1 quilômetro, que é que nós faremos ali no Parque Una São José dos Campos, se acontecer a mesma coisa que aconteceu em Pelotas, hoje lá tem 10 grupos de corrida. Sabe essas assessorias que cobram uma mensalidadezinha e essas tribos se encontram? O ponto de encontro deles vai ser a nossa pista de corrida. Com certeza será. Então, assim, o que faz um apartamento valer mais? A gente sempre fica falando, porcelanato de 1,20 por 1,20, vidro duplo na esquadria. Não. É uma padaria a pé. Eu adoro a Papai ali, por sinal, que está na frente da área. Sim. É uma farmácia a pé. É chegar rápido com o filho na escola e voltar. E a gente tem ali 5 escolas a 5 minutos. Isso é que faz um endereço ser nobre. Sim. Então, assim, 70% da nossa comunicação é investir no endereço. 30% é ficar falando do óbvio, que é uma esquadria boa, um rodapé bom. Né? É obrigação. Quando você está num lugar nobre, o bom acabamento, o bom produto não, a parte física é commodity, todo mundo faz, né? Vamos dizer assim, são coisas, é o intangível. E a vantagem é que hoje São José tem um público que valoriza isso. E outra coisa que eu gosto de falar é o seguinte, né? São José é a única cidade de 700 mil habitantes que eu conheço que no fim, né, a gente que vive aqui na Zona Oeste, existem 4 quadrantes de 200 mil habitantes. Então, assim, quem vive na Zona Oeste, vive na Zona Oeste. Por isso que não existe, é muito difícil uma pessoa que precisa se deslocar por uma longa distância, né? Então, assim, o que acontece? Meus filhos estudam na Zona Oeste, meu escritório é na Zona Oeste, eu moro na Zona Oeste, ou seja, os meus médicos são aqui, então a gente consegue ter essa concentração e o Parque Una vem para acabar de fazer isso, né? Em São Paulo, tem um amigo meu que fala o seguinte, ser rico em São Paulo é trabalhar perto de casa. Eu mudei para São Paulo faz 7 anos. Eu tinha uma casa num condomínio fechado e uma Mercedes. Aí eu mudei para São Paulo, o meu sócio olhou e falou assim, luxo é morar perto do trabalho. É isso. Sim, eu vendi a Mercedes. Faz 7 anos que eu não tenho carro. Sim. Quando tem que vir para cá, alugo um carro, ando de Uber. E eu moro a 1,5 quadras da sede da Idealiza e a minha esposa tem o consultório dela a 1 quadra de onde eu moro. Então, o que eu tô vendendo aqui é o que eu vivo para mim. Essa é uma mística realmente que eu sempre quando eu consigo debater esse assunto com as pessoas, eu falo o desenvolvimento imobiliário feito de maneira bem planejada é importante adensamento, né? O adensamento ele é super importante para vários setores. É gente demais, ali 30, 40 mil habitantes. Onde é que é melhor para a cidade colocar 30, 40 mil habitantes? Você imagina o terreno das vaquinhas você espalhar isso ou atrás do né? Urbanova. Você tem que destruir uma quantidade enorme de espaço para o mesmo tanto de pessoas e o deslocamento dessas pessoas para se né,
para fazer as outras atividades, ela é muito grande. Então, isso é uma das coisas que eu falo que a Urbanova tem ainda um defeito da Urbanova, que eu defendo isso, né? Que ainda não deixaram a Urbanova se desenvolver na questão imobiliária, apesar de ter tudo aquilo de condomínio, né? Ela não se desenvolveu na questão imobiliária ainda. Por quê? Porque a pessoa tem que pegar o carro dela lá no Alphaville e vir até o Aquários para ir no dentista. Mas Urbanova vai se verticalizar com o Exato, tempo exato, e vai eu se falo. tornar São José uma cidade policêntrica. Eu digo que a Urbanova, e as pessoas que moram na Urbanova têm esse conceito de, pô, vou colocar prédio aqui, vai estragar o bairro. Pelo contrário, a pessoa vai poder se deslocar internamente dentro do próprio Ele bairro. quer uma padaria né? só pra ele. Né? Exatamente. Aí fala assim, Então, pô, assim, como é que a padaria para Eu acho, Tem eu uma acho expressão isso... que chama NIMBY, Not in Tem- My tem que, Backyard. né? Se chama NIMBY, Not in My Backyard. Quando a gente vai desenvolver um projeto, a gente pode atender os interesses individuais e os coletivos ou os coletivos, né? Quando alguém reclama pensando na sua vista, da sua janela, e não pensa na sua cidade, ela está privilegiando seus interesses individuais. Perfeito. E por outro lado, se ela pensar só nos coletivos, ela está se prejudicando. O papel do poder público é equilibrar essa balança. Então, assim, uma coisa é o vizinho reclamando que vai sair um prédio no bairro tal. Outra coisa é o gestor público olhar qual é o interesse da cidade. Então, a gente vê algumas manifestações assim em redes sociais que estão externando interesses individuais em Perfeito. detrimento de interesses coletivos. E nós temos planejadores urbanos, academia, etc., que estão ali com isenção, distanciados um pouco mais da situação, analisando o interesse público. Então, às vezes, tem minorias barulhentas e maiorias silenciosas. E o que nós temos que, com conhecimento, é ponderar essa balança. Sim, com sim. certeza, A gente com certeza. debato muito sobre esse assunto. Deixa eu te fazer uma pergunta, Fabiano. Aí teve provavelmente a primeira fase, né, que assim que você deve chamar o residencial. Agora a gente vai o unifamiliar. Agora você vai chegar na fase, né, dos prédios, nas fases dos condomínios verticais e tal. Como é que vai ser o modelo de negócio? A Idealiza vai ser a incorporadora, a Idealiza vai ser a terrenista, a Idealiza vai definir que existem aí, chegam as lendas, né? Então, o projeto é a Idealiza que fornece, ou você vai dar uma diretriz? Como é que é o modelo de negócio para esse desenvolvimento agora das incorporações? Segunda fase, vamos dizer assim, Segunda né? fase. Eu posso dizer que a CTH tem a propriedade de um percentual dos lotes e a Idealiza tem um percentual restante dos lotes. Que isso é consequência daquela modelo de negócio que vem dos loteamentos, de a gente ser responsável pela infra e ela fornecer a terra. Então, quando eu falo aqui, tem que entender o tamanho do meu mandato. Mas vocês desmembraram os lotes, percentual para um percentual? Vocês estão Não, meio nós juntos? temos um percentual cada um, Juntos. juntos. Bacana. E nós podemos separar Ok. parcialmente ou seguir juntos em tudo. Então, Perfeito. por exemplo, se a CTH diz, eu quero um terreno para fazer tal coisa, eu não quero. Tá, então eu tiro um e tu tira um. Perfeito. E aí cada um toca o seu. Perfeito. A gente tem essa flexibilidade, mas os nossos interesses são os mesmos, Perfeito. porque o nosso valor está no nosso remanescente e não na nossa Até porque não é venda do expertise, momento. talvez não seja a expertise Não, também do são empresários bem-sucedidos e bem assessorados também. Perfeito. E então, assim, agora, eu botei isso na mesa da Convap lá, assim, qual é o melhor modelo? A gente fazer tudo tem prós e contras. A gente não fazer nada e cada um fazer tem prós e contras. Eu não conheço alguém que tenha uma resposta que seja óbvia. Então, assim, com certeza a Idealiza fará prédios. Nós alugamos 2 salas ali no Hyde Park, estamos mobiliando, vamos fazer uma sede da empresa aqui, vamos trazer estruturas de engenharia e vamos construir empreendimentos, seremos incorporadores. Sozinhos? Acredito que não. Eu acho que isso não atenderia os interesses do bairro, que tem que ser colocado em primeiro lugar, e provavelmente não atenderia os interesses da Idealiza e CTH. Agora, quem vai construir? Quem vai ter a coragem de pagar uma permuta maior do que as praticadas hoje na cidade? De fazer um produto
que vai ter que investir mais no arquiteto, um acabamento que vai ter que ser um pouco mais caro, uma volumetria que é um pouco diferente da repetição de pavimentos. E se aventurar junto conosco a desenvolver um bairro artístico, não são todos que embarcam nessa corrida. E aí, com um bom portfólio, com boa engenharia, solidez financeira, um bom repertório cultural para desenvolver projeto, abertos nós estamos. Teremos parceiros? Acredito que sim. Isso está definido? Ainda não. E nós estamos nos primeiros 90 dias de uma história de 20 anos, né? E vai ser, é o que você, provavelmente, né, vai ser um pouco de tudo, né, vamos falar assim, né, até porque eu acho que essa mistura é o que forma um bairro, né, assim, próximo a gente aqui, acabou sendo, é lógico que você acha que deve ser meio que a evolução disso, mas é um pouco do que aconteceu na Riviera, né, vamos dizer assim, existia a Só Bloco como A Riviera é um nisso, bom exemplo, né? é o primeiro bairro planejado brasileiro. Isso. Começaram na década de 70, hoje existem 250 incorporações concluídas, 250. A Riviera é acho que 5 vezes o Aquários, Sim. em termos de prédios prontos. E vocês sabem quanto é a arrecadação por ano da Associação Amigos da Riviera? Alguém arrisca um chute? Nem, né? 100 milhões de reais. 100 milhões é uma subprefeitura, né? 100 milhões de reais. É por isso que a gente entra lá, acha que tá em Miami, né? Você fala, é tudo muito limpo. Segurança, tudo muito jardinagem, limpeza, salva-vidas. Uma vida... Ressaca quando vem, no outro dia já tem um caminhão É arrumando uma a grama. prefeitura, eu digo que é uma prefeitura administrada pelo setor privado. Eles né? têm Então, ISO, é uma incrível. tratamento de água, de esgoto, políticas ambientais, tem tudo bem organizado lá os ambulantes. Isso daí, acho que para nossa audiência aqui, é um bom exemplo Sim. de quanto serviço E a que não gente- é tangível, que é o da associação de bairro, valoriza o empreendimento. Porque quanto vale um metro quadrado na Riviera? Ah, vale, Apartamento é em torno de sei lá, 25, 30 25 mil. mil, né? 25 mil reais o metro quadrado. Então, por fora, Ah, é? já está em Já tá em 50. 50. Então, dos novos, né? pros Agora sim, por que Riviera não é lá onde o diabo perdeu as botas? Em termos de localização? Uhum. É a melhor praia? Não é, né? Melhor areia? É longe melhor? disso. Não é. É a melhor arquitetura? É o melhor porcelanato? Por que vale 25 mil? Vou ser Melhor conservador conceito, aqui. né? Por que vale 25 mil reais Bertioga e a minha prima comprou a 9 mil reais o metro quadrado no edifício Três Marias, ali na Paulista, com Haddock, um edifício com boa arquitetura, a 9 mil reais o metro quadrado na porta do metrô. Por quê? Tem alguma explicação? Para mim, a única explicação é o trabalho de uma associação que arrecada 100 milhões de conceito. reais por mês Uhum. e faz tu chegar lá e virar uma chavezinha na tua cabeça, que é a Não, mesma que tu e assim, gira quando tu vai pra Europa, que é é um pouco sossegar e ficar e é É um tranquilo. pouco de pertencimento também, E o- né, e o- Fabiano? e o De conceito pertencer é àquele que- conceito, né? É um conceito que nem você tá falando, ou seja, você diz, pode não ser, né, a melhor arquitetura hoje, mas você anda na Riviera, você vê que é um bairro planejado, né? Então, Você entra em Você pode caminhar avenidas você pode largas, caminhar a qualquer você horário, entra, sem né? problema, né? Então, assim, as alturas de prédio intercaladas, né? Então, assim, agora, e essa questão da aprovação do projeto, né? Essa questão as alturas que você mencionou que não serão padrão. Como é que você pretende administrar isso? Ou seja, é sendo sócio dos empreendimentos, é tendo que passar por uma aprovação de vocês? Como é que funciona isso? Entre o loteamento e a incorporação, tem uma coisa que a gente chama hora de master plan vertical e agora, por último, estão se chamando de city design. Tá. Nada mais é do que pegar essas quadras e começar a fazer estudos de posição de torres. Então, assim, aqui eu vou fazer uma corporativa, aqui eu vou fazer uma de 1 por andar, aqui eu vou fazer uma de 2 por andar. Então eu quero que entre elas, essas três, tenha uma rua que corte o quarteirão, que vão ter lojas. Bom, então eu posso jogar vagas de visitante dos
3 torres num único subsolo e posso fazer essas pessoas saírem num ponto no meio das lojas equidistante dos 3 halls. Ó, essa aqui vai ter vista, essa aqui tem menor, mas por um ponto angulado aqui tem, e os dois são meus clientes e eu não quero ninguém reclamando em relação a um prédio prejudicar o outro. Que é um pouco o papel do Master Developer. Ele cumpre um olhar, embora privado, de equilibrar essa balança do interesse individual do coletivo na escala do bairro. Então, nós já temos as torres modeladas em várias versões de City Design, que é esse entre o urbanismo e a incorporação. Não é assim, aqui tem 60 lotes, escolhe uma construtora, agora faz teu projeto. Não. A gente pega um quarteirão. Como se fosse uma diretriz. Ali cabem 12 prédios. A gente vai gerar várias versões para entender qual é a melhor conformação para posicionar 12 torres ali. Eu não sou muito fã de dizer, é o prédio mais alto. Então, assim, nossa vibe não é ficar falando que quanto mais alto, melhor. A nossa vibe é buscar as visuais da Serra da Mantiqueira, do parque, boa ventilação, insolação, e uma arquitetura que quando tu olhar assim, vindo da Cassiano, ou de quem está no Aquários, olhando para o bairro, seja um skyline bonito. E um skyline bonito não é homogeneidade. Até uma oscilação de alturas assim gera um desenho interessante que faz o olho se concentrar mais do que aquela coisa que tu bate o olho, já entendeu o que é e já olha para o lado. Entendi. E aí isso vocês estão desenvolvendo. Sim. E aí os parceiros nós estamos nesse momento. Entram nessa assim, conversa. Para fechar um negócio com a Idealiza, não basta comprar um terreno. Tem que desenvolver um projeto que esteja compatível com os nossos valores. Aí basta ler aqui que estão todos deles, né? Sim. Uma vez um construtor nos procurou para fazer um projeto em Uberlândia. Aí a primeira coisa que ele fez foi encher de vaga de estacionamento na frente das lojas. Ele disse, pô, isso é a regra número 1, né? A calçada é para pedestre. Esconde aqui a vaga de estacionamento, joga na lateral do prédio, joga para o subsolo. Como é que é o modelo de condomínio clube? Eu sei até qual foi o argumento dele. Não, é que sem vaga não tem negócio. Ele no parking, no shopping. Aí você falou, não, tá bom, e com vaga não tem negócio comigo, né? Então, tipo assim... Eu entendi. E isso, assim, normalmente o incorporador imobiliário no térreo tem vagas de estacionamento, prioritariamente, um hall de entrada e alguma lojinha para frente. E economiza subsolo, que é mais caro que o térreo. E às vezes faz segundo, terceiro, quarto pavimento de edifício garagem. Então construir para cima é mais barato que construir para baixo. Como nós temos uma localização que já é estrategicamente boa para varejo, e nós vamos levar uma população de alta renda que tem desejo por serviço e conveniência, o nosso térreo é sagrado. Então, assim, nós temos um percentual de loja no térreo muito superior ao que normalmente se desenvolve num projeto de incorporação imobiliária. E as nossas áreas comuns não tá tudo no térreo, em cima do edifício garagem. Então, assim, carro em terra. Quanto menos se enxergar o carro, melhor. Térreo... E até só um parênteses. Até as baladas vão ser enterradas aqui, sim, não é? Tô sabendo, essa é uma boa pra gente que gosta de uma boa festa, até as baladas enterra serão carro enterradas. E balada. Térreo, a gente joga pubs, conveniência e serviço. E depois áreas comuns, rooftop, middle rooftop, algum garden, mas assim, nós temos que entender que cada prédio tem que deixar o lugar mais desejado para o próximo prédio. E há um conjunto de edificações que vão gerar um valor futuro e até uma confiança da pessoa de comprar no início, de que as coisas vão se desenvolver bem. Entendi. E sobresolo, então, praticamente não faz parte da diretriz. Praticamente não. E o que é melhor? Quanto loca um metro quadrado de uma loja? Pensa em 100 metros quadrados ali. De frente para Cassiano e na frente do parque. Mais de R$100 o metro quadrado? Tá. E o que é melhor, então, eu colocar no térreo? Vaga, hall, quadra de beach tênis ou loja? Economicamente falando.
Então, quando eu tenho um lugar que as pessoas circulam a pé e que as pessoas consomem, é melhor eu fazer loja no térreo e gastar mais com subsolo do que eu fazer um edifício Com garagem certeza. e botar as coisas em cima Além da das questão vagas. estética, né? E eu vi, acho que é seu sócio, né? Vi um corte de podcast, ele falando que no outro empreendimento de vocês, as lojas vocês não venderam, né? Não. Entendi. Acho que hoje em Pelotas nós temos mais ou menos 60 lojas e Uberlândia perto de 40. E para nós, o aluguel é importante? Mas assim, é muito mais importante Saber o que vai fazer ali, saber né? o que vai Sim, sair ali, concordo. porque qual é o inquilino que a gente busca? O inquilino que os clientes que moram ali estão dizendo que está faltando. Sim, perfeito. Isso Não é o que quer vir, né? E o aluguel, ele passa por vários momentos, né? Vamos dizer assim, no início do bairro é muito Sim. difícil você atrair, é pouco valorizado, né? Depois é o contrário, depois isso se inverte, as grandes lojas, as grandes marcas querem vir e aí fica super valorizado. Quando isso não está na mão de um só, ou você tem muita vacância, porque o cara comprou, pagou um valor alto porque o comercial é mais alto, ele quer o retorno dele, tá Mal certo. distribuída também, né? No estatuto, além das pessoas pagarem para associação, para esse serviço que eu já mencionei, os lojistas vão contribuir para um fundo de marketing. Tem a figura de um diretor de comunicação, que é um funcionário contratado da associação e que vai atender os interesses dos lojistas Como com uma shopping verba mesmo, própria. Porque senão vai ficar aquela coisa, estão gastando dinheiro para fomentar campanhas de Natal. Não. Tem um centro de custo e uma fonte de receita exclusiva Então, e uma governança para fazer a promoção do nosso vai fundo ter de comércio. conceito como um shopping Sim. mesmo, então. Bacana. Só que ele é incremental, ele Perfeito. vai crescendo Perfeito. gradualmente. Muito bacana. Muito Eu não bom. sabia. Bom, Fabiano, você veio com um horário marcado, o papo tá bom, mas é bom quando fica um gosto de quero mais para poder te convidar de novo. Então já fica aqui um convite para quando você for fazer o seu próximo momento comercial, né? Quando você for realmente tiver o seu próximo ou primeiro produto vertical, né, definido, eu gostaria de te receber aqui para entender, né? Porque eu tô curioso para saber se você vai começar por residencial, se você vai começar por comercial, se vai começar por unidade pequena, por unidade maior, se é frente para Cassiano, se não é. Nós vamos começar por tudo. É. Hoje nós temos em desenvolvimento apartamentos de 1, 2, 3, 3 médio, 3 grande, sala e laje. Bacana. Tem 7 projetos simultaneamente sendo desenvolvidos. Sendo desenvolvido. Sendo trabalhados, bacana. E aí, nesse master plan, nessa questão da Idealiza, você diz. Estão na fase de suite design. Entendi, legal. Mais voltado pro lado da Cassiano primeiro, acho que a ideia é. Sim, todos os primeiros lançamentos têm frente para Cassiano. Mais pra Até Cassiano. porque a infra tá... Sim, vai vamos dizer, desenvolvendo aí. mais Tá na porta ali, mais né? uma... Sim. Né, e faz mais sentido até Claro. pro usuário, para todo mundo, né? Sem Acho que dúvida. faz mais legal. E outro convite que eu quero te fazer é o seguinte, a gente tem a Constru Black, que é o nosso clube de fornecedores, né? A gente mensalmente se encontra, né, e traz empreendedores, empresários que possam contribuir. Eu brinco que lá nós somos um grupo de empresários com vontade de crescer. A gente entende que é o futuro do mercado imobiliário, do mercado da construção civil como um todo de São José. Então fica aqui o convite para um dia você ir lá, né, poder tirar a dúvida do pessoal, contribuir lá com a gente. E também, com certeza, num convite desse, nessa oportunidade de fazer uma apresentação, como eu tive a oportunidade de assistir, para também preparar esses prestadores de serviço e fornecedores para o que está vindo, né? Sim. Essa é a sua visão, para as pessoas entenderem aquilo que vai chegar em São José e a importância desse mercado da construção civil se preparar, né? Para atender, Com né? Eu certeza acho que tem. essa é importante. Com certeza tem fornecedores super preparados Com aqui. certeza. Sim. Cada lugar que a gente vem, a gente aprende. Uhum. E principalmente nas prefeituras, a gente aprende muito. Aqui encontramos uma prefeitura muito capacitada tecnicamente, exigente com a preservação do interesse público. E vou movimentar muito essa cadeia da construção civil junto com vocês, vem para somar.
e eu vou comprar muito desses 40 fornecedores. Não tem para onde correr, porque Sim. é deles mesmo que eu tenho que comprar. Não, Isso legal, é bacana. economia local, né? Isso Acho que aí. é importante e a gente tá aí, tá nessa expectativa, porque muita gente quer participar, né? Muita gente, né? Eu acho que cada um dentro do seu bolso, né? Todo mundo se enxerga ali ou como consumidor de escritório, consumidor de unidades ali, realmente a gente fica com essa vontade de participar do empreendimento. Faltou uma pergunta. A previsão, né? O dia que tiver tudo pronto, são quantas unidades e quantos habitantes que você Eu acho que eu respondi isso. Acima Ó, de 30 mil 30 habitantes, tá? talvez pode ir a 40. É difícil cravar isso, Sim, né? sim, claro, mas claro. mais ou menos. E são 60 terrenos de pelo menos 2.500 metros quadrados. Eu acho improvável que todos sejam verticalizados, porque nós também somos bastante procurados por outras atividades que não é Com certeza, incorporadora, um né? hospital, coisa desse Muitas. tipo, né? Sim, vocês sabem de muitas especulações que Sim, aconteceram claro, ali, de outros sim, negócios que não eram sim. claro. incorporação imobiliária, e eles podem se instalar ali também. Então, eu acho que o mais importante é fazer uma boa curadoria para que o resultado seja bom. Mas, assim, futurologia, eu acho pouco provável que a gente consiga ser assertivo na hora de pensar um bairro para frente. Entendi. Bacana. É legal. Mas obrigado, Fabiano. Valeu, Prazer em eu te que agradeço. conhecer. Obrigado pela oportunidade. Gostei aí. porque vocês são do segmento, as Sim. conversas são profundas, as dúvidas são técnicas e vocês têm um vasto repertório aí até do histórico da área. Então foi um papo bastante produtivo para o público de vocês, que é da cadeia da construção civil. É isso aí. Acho que foi uma bela conversa e muito obrigado. E Obrigado, parabéns você. aí por Parabéns trazer esse sonho aí pra cidade. aí. Pela Obrigado. ousadia, né? É isso aí. Muito obrigado. Valeu, obrigado. Valeu. Valeu. Obrigado. Valeu.